Exatamente, eu não sou um cara machista, então eu não posso falar o que eu vivi, o que eu deixei. A origem do dinheiro. O aumento das trocas tornou-se muito frequente. A ocorrência de alguns problemas. Imagine um trabalhador do campo que domestica cabras e necessita de legumes para alimentar os familiares. A domesticação das cabras leva um bom tempo. O trabalho desse indivíduo é criar, alimentar e cuidar das cabras desde filhote, e as cabras, quando crescidas, fornecem couro, leite e carne para consumo. Seria justo trocar um desses animais por uma pequena porção de legumes. Na verdade, é uma pergunta, né? Vamos voltar. Seria justo trocar um desses animais por uma pequena porção de legumes? E se esse camponês não encontrasse alguém disposto a oferecer quantidades maiores de alimentos em troca do animal? E se encontrasse ele e a família conseguiriam consumir uma quantidade tão grande de legumes antes que eles estragassem? Para facilitar esse tipo de negociação, foi necessário que os grupos humanos encontrassem um símbolo de equivalência para atribuir valor aos itens que seriam trocados. Dessa maneira, as diferentes sociedades começaram a utilizar produtos específicos como meio de troca. Um dos primeiros símbolos utilizados foram as sementes de trigo, visto que elas eram fáceis de transportar e estavam disponíveis em maior quantidade. Nesse sentido, essa semente passou a ser utilizada como moeda. Vamos voltar para esse capítulo. Para facilitar esse tipo de negociação, foi necessário que os grupos humanos encontrassem um símbolo de equivalência para atribuir valor aos itens que seriam trocados. Dessa forma, as diferentes sociedades começaram a utilizar produtos específicos como meio de troca. Um dos primeiros símbolos utilizados foram as sementes de trigo, visto que elas eram fáceis de transportar e estavam disponíveis em maior quantidade. Nesse sentido, essa semente passou a ser utilizada como moeda. Naquele momento, o pecuarista não precisava mais entregar uma de suas cabras em troca de uma porção de legumes. Bastava entregar uma porção de sementes de trigo. O agricultor, por sua vez, poderia entregar a mesma quantidade de sementes em troca de outros produtos que estivessem necessitando. Aqui mostra, né, os grãos. Antigamente, as sementes de trigo tinham um papel semelhante ao da moeda, ou seja, era um meio utilizado para realizar pagamentos de produtos ou serviços. Sabemos que diferentes produtos foram utilizados como moeda pela sociedade. Algumas sociedades chinesas do passado, por exemplo, ficaram amplamente conhecidas por utilizarem conchas como moeda. Entre outros produtos, deixa eu tentar ir marcando aqui com o dedo. Então, dentro de uma academia, trabalhava na academia, ia treinar, quem estava lá... Entre outros produtos que foram utilizados pelos grupos humanos antigos estão o gado, o bambu, as sementes de cacau, as peles e até o sal. Vamos lá. Entre outros produtos que foram utilizados pelos grupos humanos antigos estavam o gado, o bambu, as sementes de cacau, as peles e até o sal. A origem da palavra
Salário, que é o valor pago pela execução de um trabalho, remete à porção de sal, que servia como pagamento dos soldados de uma das civilizações mais antigas do mundo, a civilização romana. Então, antigamente, os soldados, né, eles recebiam como pagamento sal, né, em algumas civilizações, como, por exemplo, foi citada aqui a romana. Quando os romanos descobriram que o sal poderia ser utilizado para temperar e conservar alimentos, além de auxiliar na cicatrização de ferimentos, ele passou a ser considerado um produto divino. Passar aqui, ó, atestado, né? Ela botou um carimbão, faltou.